Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual. Canal esse que não tem a pretensão de te mostrar o caminho, mas sim juntos, aprendendo a cada episódio a construir o nosso caminho na espiritualidade. Eu sou Gilvan Arruda, produtor digital, e aqui divide na bancada comigo. Oi, gente, a Van. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Ellen Xavier. Ela é radiestesista. Fer, primeira coisa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Primeira pergunta, antes de perguntar sobre radiestesia, eu quero saber quem é a Fernanda. Quem é a Fernanda? Que pergunta profunda. Vamos começar. Bom, a Fernanda, ela é radiestesista e ela também é terapeuta integrativa. E eu trabalho com isso, na verdade, foi nessa busca por me conhecer, depois de um episódio. Hoje eu não entendo ele como sendo algo ruim, mas na época foi, há uns 5, 6 anos atrás, eu passei por um divórcio. E a partir daquilo eu comecei a bater em todas as portas para ver onde que eu conseguia ajuda para poder passar por aquele período. E foi aí que as terapias começaram a chegar, porque faz 25 anos, comecei a trabalhar bem criancinha, né? Mas faz 25 anos que eu trabalho com turismo. E aí depois nesse período foi quando eu comecei a usar as técnicas para o meu benefício, né, para poder sair daquilo ali, e eu comecei a perceber, depois veio a pandemia, e naquele momento eu percebi que eu comecei a estudar e que eu poderia levar isso para as outras pessoas. Foi aí que eu comecei essa jornada de contribuir na vida das pessoas com as terapias, e principalmente hoje em dia com a radiestesia. E o que é a radiestesia, né? Pergunta principal, o que é a radiestesia? A radiestesia é uma técnica de medição dos desequilíbrios energéticos. Então, a gente faz uma medição para poder entender em pessoas, em locais, em animais e em plantas. Plantas e animais também? Também. A gente trabalha com os pets e eles, principalmente, eles absorvem muito da nossa energia. Então, muitas vezes, quando os bichinhos somatizam alguma doença, alguma coisa, ou eles pegam do próprio ambiente da casa ou de nós, né, da gente. Então, a gente consegue também tratar os pets. E até as plantas, pra gente saber onde elas ficam bem dentro da casa, como elas estão. Que legal, sério? Sim. Então, você faz a radiestesia para saber qual é o melhor local para planta? Sim, porque existem, até a gente entraria nisso um pouco mais para frente, mas de qualquer forma, existe uma energia que ela vem do centro da Terra, ela é chamada verde elétrico negativo, e é uma energia que ela vem por inúmeros motivos, né, mas assim, placas tectônicas, buracos com ar dentro da Terra, veios de rios, então tudo isso acaba passando por baixo da gente e acomete dessa energia subir em focos. E isso pode causar na gente, se a gente fica muito tempo em cima dela. Por exemplo, assim, uma planta, às vezes, né, que a gente tá falando sobre isso, às vezes eu coloco uma planta num lugar e toda vez, qualquer planta que eu coloco ali morre. Ou às vezes a gente vê aquelas árvores na rua e elas têm como se fosse uma barriga ou um nó. Você vê que a planta tá toda contorcida. Foi porque ela lutou bravamente, já que ninguém vai tirá-la daquele lugar e as raízes dela estão ali. Para ela não morrer, ela cria como se fosse um tumor nas plantas e ela consegue subir. Mas uma plantinha de casa, de vaso, ela não aguenta essa energia. Imagina que ela faz isso com as plantas, ela pode fazer isso com os animais e com a gente também. Então, é uma energia letal que vem do centro da Terra. Por isso que a gente faz a radiestesia nas casas. E não há como tirar. A única coisa que a gente pode é sair de cima. Tirar a plantinha, às vezes um lugar onde o cachorro dorme e a gente mesmo. Olha, interessante. Caramba, olha que eu não sou novo nesse mundo, mas esse termo eu nunca tinha ouvido falar. Verde elétrico negativo. Que bacana. Caramba. Porque a radiestesia, hoje se a gente fosse ver, a radiestesia ela tinha que ser usada, por exemplo, para os arquitetos, os engenheiros, porque na verdade isso influi tudo quando você constrói uma casa, né? Então, às vezes assim, você fala assim, a gente tem um pêndulo que não é esse que eu uso normalmente, ele é um pêndulo específico, é um pêndulo cromático que a gente consegue avaliar, tanto a distância quanto no local, a gente consegue avaliar onde tem esse verde elétrico. Se esse foco de energia tiver, por exemplo, num corredor, no banheiro, numa cozinha, não tem problema nenhum, porque você não fica boa parte do tempo em cima dele. Agora, em compensação, se é um lugar que você dorme, um lugar onde você fica no sofá, a caminha do seu cachorrinho, aquela planta que você tanto gosta. Então, assim, a gente precisa sair de cima, não tem outro jeito.
não tem como colocar placa de chumbo, não tem nada que você faça. Então você tem que sair de cima, puxar a cama, não ficar mais naquela parte do sofá, você tem que modificar você para poder não estar recebendo isso, porque é uma energia que de imediato ela causa insônia, muitas vezes a gente não sabe que a gente está dormindo em cima dela, ou numa cadeira de trabalho, né? Insônia, e em seguida ela começa a dar depressão, e por último ela pode acometer algum órgão, por isso que ela acaba sendo letal. Não é de um dia para o outro, obviamente, mas você imagina que às vezes você mora 20 anos numa casa e faz 20 anos você tá deitado em cima dela. Então muitas coisas que você sente, você acaba não sabendo de onde que vem. E só o fato de você sair de cima dela, a gente faz essa limpeza, né, na radiestesia, a gente tira esse foco de energia da pessoa, mas se daí você voltar daqui 15 dias, um mês, você tá com ela de novo, se você optar por não sair de cima. Que legal. Como que funciona a radiestesia? A radiestesia ela é um ciclo que ela dura em torno de um mês e meio. Então a pessoa chega, eu faço uma avaliação para ver quais são para ver se ela precisa de energia vital, para ver quais são as limpezas que devem ser feitas, a gente alinha os chakras, então trabalha com inúmeras coisas. Então a gente faz uma avaliação, eu mando essa avaliação para a pessoa por WhatsApp, explico mais ou menos, envio um vídeo onde eu explico todas as coisas, porque é importante a pessoa tomar consciência do que ela tá fazendo, né? É importante ela saber, porque às vezes até a gente fala, a radiestesia ela não pode, por exemplo, você fala para mim assim, eu quero fazer uma radiestesia para uma pessoa. Essa pessoa ela tem que estar consciente que está sendo feita, porque senão ela não entende os benefícios e outras. Às vezes o campo dela não permite que a gente faça, porque a radiestesia é basicamente energia, com isso que a gente trabalha. Então é feito esse ciclo, a gente entra em contato com a pessoa desse jeito, aí durante esse tempo fica esse canal aberto, né? A pessoa vai trazendo os feedbacks das mudanças e tudo mais, eu vou falando em que período tá esse ciclo, mas ele é feito à distância. Tem como atender a pessoa presencialmente? Tem. Eu consigo equilibrar os chakras da pessoa na hora, consigo através dessa mandala, que é uma mandala de equilíbrio, por exemplo, você fala assim pra mim, Fer, eu tô com uma dor aqui no braço, né? Eu peço pra você pôr a mandala perto, o pêndulo trabalha fazendo o equilíbrio e essa forma geométrica condiciona a energia que você precisa para melhorar, para aliviar o que você está sentindo. Então são coisas que eu consigo fazer presencialmente, mas o ciclo completo de limpeza, equilíbrio dos chakras e trabalhar outras coisas específicas, ele é feito à distância. Poxa, que legal. E aí me ocorreu, quando você falou a respeito dos engenheiros, dos arquitetos, deveriam usar a radiestesia e, na minha opinião, de fato, eu acho que é o local mais apropriado, porque aí você já constrói a casa pensando em toda essa questão do fluxo energético e posicionamento para não ficar nesse verde elétrico negativo também. Mas me ocorreu uma outra coisa, quando a gente constrói casas, a gente faz sapatas e depois faz o baldrame ou uma estrutura de metal para construir a casa em cima, né, esqueci o termo. Mas de qualquer forma você está colocando concreto, metal na terra 100% em contato. Então, de fato, a casa ela é um vórtice de energia que é um negócio incrível, né? Sim. Então, os benefícios da radiestesia para os arquitetos e engenheiros é bem, na minha opinião, bem factível mesmo. Seria excelente, porque na verdade assim, independente do verde elétrico, nunca é bom você construir casas em cima dos veios dos rios, que são aqueles entroncamentos que tem. Isso tem outros malefícios de você construir uma casa nesses locais. E hoje não se vê nada disso. E além disso, por exemplo, a pessoa fala assim, mas se eu não morar num prédio, então não vou ter problema. Não, o verde elétrico ele sobe 25 metros. Então, independente de você estar em contato com o solo, você estar num apartamento, isso não tira você de não estar recebendo, né? E o bom seria, porque a gente vendo, se a gente teria medido isso já no terreno para saber de onde vem, porque aí você construiria a casa. Falava assim, então, aonde eu colocaria o quarto, eu não vou colocar o quarto, eu vou colocar a cozinha, né? E depois de feito, já não se tem mais como. Aí você tem que depois adequar lá dentro para que você não fique muito tempo em cima dele. Maravilha. E o mais legal da radiestesia, nesse sentido do verde elétrico, é que as pessoas falam assim, mas você atende alguém de São Paulo, como que você vai fazer para ver a casa dela? E esse pêndulo que eu não trouxe aqui, mas se a pessoa me mandar a planta da casa, tanto pode ser a planta que ela tem, mesmo desenhadinha pelo engenheiro, quanto pode ser um desenho. Ela desenha um quadrado e coloca
para mim os dados. Coloco o endereço e eu consigo, com esse pêndulo, medir como se eu estivesse na casa dela. Então, eu consigo, à distância, descobrir se essa pessoa tem. Porque quando a pessoa chega, eu meço e aviso, né? Quando ela vai assistir o vídeo, ela vai entender do que se trata. Depois que eu limpei, né, que passou o tempo ali de limpeza, eu espero um pouco e meço de novo. Porque se eu medir e ela voltar a ter, a gente precisa descobrir onde tá. Porque às vezes o que acontece? Às vezes você trabalhava em um lugar e naquele lugar tinha verde elétrico. Hoje você não trabalha mais lá. Eu limpo. Se daqui 15 dias, 30 dias você não tiver mais, quer dizer que você já não tá mais em cima dele. Ah, então você trouxe aquilo, né? Tava com você, mas você não tava mais recebendo, mas ele continuava te causando algum malefício. Agora, se eu meço depois e descubro que continua com você, a gente precisa descobrir onde tá. Ou tá no teu trabalho ou tá na tua casa. Então aí a gente vai tentar descobrir. A gente vai descobrir. Existem outras coisas também que influem. Não, o verde elétrico não é só dessa energia que vem do centro da Terra, mas é a principal. Quando a gente, por exemplo, às vezes eu meço uma casa, até aconteceu essa semana. Eu medi a casa, ela tinha, esperei um pouco, medi de novo, e ela tinha, a casa não tem, em lugar nenhum. E aí vem outros processos de coisas que também, por exemplo, processos de magia, de trabalho que a pessoa pode ter. E muitas vezes a pessoa fica desesperada quando eu falo que ela tá com trabalho, porque já imagina alguma coisa assim, né, mais forte. Mas na verdade a gente não entende que às vezes a gente recebe um presente e a pessoa tem uma energia muito negativa ou ela plasma, porque a gente consegue, às vezes a gente não sabe de todo o poder que a gente tem, né? As pessoas, né, não fazem ideia. Mas assim, muitas vezes eu consigo comandar e plasmar uma energia ruim, a energia é neutra. Eu posso usar ela pro bem ou pro mal, né? Então eu vou lá e plasmo alguma coisa muito ruim, ou pago alguém para fazer alguma coisa para mim, e entrego, por exemplo, para você de presente. Aquilo só vai funcionar em você. Mas aquilo fica dentro da sua casa e a magia produz verde elétrico. Por exemplo, forro de casa com ar parado. Às vezes a pessoa faz um outro forro em cima daquele que já tinha, ou é uma construção antiga e as pessoas vão lá e fazem um outro forro e prende, não tem nenhuma saída de ar, também produz verde elétrico. Vocês sabem o que é orgonite? Aquelas pirâmides, elas também produzem verde elétrico. E às vezes as pessoas deixam ela do lado da cama e não sabe. Então a gente vai por exclusão, sabe? Aí até o momento que a gente consegue descobrir da onde que tá vindo aquilo ali pra gente poder tirar a pessoa. Porque é a energia mais perigosa, né? Então você tem que fazer alguma coisa desde que a pessoa escolha, né? Porque às vezes a pessoa limpa e não fala, não, tá tudo bem. Aí... Não, o duro, agora vem a parte humorística, né? O duro não sei se acompanha o nosso podcast, a gente gosta de tratar a espiritualidade com leveza. Ótimo. Né? E imagina, você faz toda a medição, na casa não tem o verde elétrico. Você faz a medição no trabalho, não tem o verde elétrico. Você faz a medição nos locais que a família frequenta, não tem. Aí você já fala assim, esse danado tá em algum lugar que não devia. Cadê? Deve Por ter, isso que né? ele fala, deixa quieto, então vamos deixar do jeito que tá, que é melhor. Né? Vamos continuar com a família. Que Né? Mas aí vem, posso fazer mais uma, aproveitando? Deixa, tranquilo. Além do verde elétrico, também, essa seria uma parte ruim, digamos, não benéfica, mas também existem vórtices de energia espalhados pela Terra que são locais bons para a gente recarregar as baterias? Sim, claro que tem. E os vórtices de energia, eles trabalham com a malha magnética que a gente tem, né, no planeta, e eles vão mudando de tempos em tempos. Por isso que a gente vê, por exemplo... nem agora, nós estamos passando por uma mudança do eixo magnético da Terra, exatamente, né? A gente está em meio à transição planetária, né? Então a gente está vivendo esse período que a gente vai viver aí por mais uns 3 anos, mais ou menos, a gente vai ver muita coisa acontecer. É cíclico, né? A gente escolheu estar aqui nesse momento, né? Para trabalhar, para estar aqui nesse período, então é realmente importante. Às vezes a gente fica, né, apreensivo, com medo. Não é pra gente ter medo, é pra gente ser forte, corajoso, procurar da melhor forma ser bom para nós mesmos, para os outros e seguir, porque é um período em que a gente sabe que daqui mais ou menos de 4 anos para frente a gente já começa a colher os frutos, né? A melhorar, exatamente, porque é aquela história, sempre acaba sendo pela dor. Né? A gente não consegue hoje ainda modificar pelo amor. Não. Isso acontece com a gente, acontece com o planeta também.
E em função dessa malha magnética, esses vórtices de energia, eles vão mudando no planeta. Por isso que hoje a gente fala assim, a gente vai no Egito, a gente sente aquela energia, mas na época em que as coisas estavam naquela ascensão, em que as pirâmides funcionavam e tudo acontecia, o vórtice de energia era lá. Assim como a gente tem os maias lá em Chichén Itzá, no México. Então, assim, claro, eu já estive em um deles, assim, e eu falo que realmente a energia é incrível a hora que você chega, porque tem toda uma história, tem uma egrégora ali que funciona, né? Mas hoje a gente, por sinal, tem um ponto desse de vórtice de energia agora, e é aqui no Brasil. Ele fica no Mato Grosso do Sul, chama Recanto de Avalon, fica a 200 quilômetros de Campo Grande. Opa, anota aí que eu já tô cotando camping amanhã. É isso mesmo, é onde está agora o maior vórtice de energia. De Avalon. Exato. Eu já ouvi falar que Foz do Iguaçu também é um vórtice, não sei, por causa das cachoeiras. O que você me diz? Não, esse eu não tenho informação para te falar. Mas gostei desse daí, inclusive do nome. Eu também gostei, tô anotando aqui. É isso mesmo. Fantástico. Quais são os instrumentos que se usam na radiestesia? A radiestesia, assim, ela é bem simples, né? A gente usa principalmente o pêndulo, que é com ele que eu faço a medição. Porque, assim, eu sou um instrumento que faço. Então, o pêndulo, assim, ele tá em equilíbrio. E aí, dependendo do que a gente faz, é não para a esquerda e sim para a direita. Então, ele faz aqui... A gente até fala que o radiestesista, ele não usa o pêndulo para adivinhação. E ele também não serve para mim. Por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta para mim mesma, ele não responde, porque ele tá conectado na minha energia. Então, ele sente o que eu quero que ele responda. Então, ele vai responder as coisas que eu quero e não o que eu preciso realmente. Mas, por exemplo, a Van me pergunta alguma coisa, o pêndulo vai responder, né? O que tá no campo dela naquele momento. Só que é bom que a gente não use, porque meio que a gente deixa ele desregulado, vamos dizer assim. Ele é feito para medir o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Então, a gente usa ele para esse tipo de avaliação. Então, é feito através do pêndulo aí que me dá as respostas de sim e não e de equilíbrio. E a gente usa, que eu falo que é a coisa mais simples do mundo, é uma folha de sulfite com gráficos, né? Até estava falando das figuras geométricas que tem aqui. O gráfico são figuras geométricas. Então, os estudiosos de radiestesia descobriram que a energia sutil, né? Que essa energia que vem do cosmos, né? Que está aqui, como eu disse, ilimitada e infinita, e todo mundo é neutra, a gente pode comandá-la para o bem, quanto a gente pode comandá-la para o mal. E na radiestesia ela vem e ela traz ela condiciona em cima de uma forma geométrica, e essa forma geométrica é a que faz dar o equilíbrio na pessoa. O que a gente precisa para um ciclo de radiestesia? De fotos 3x4. Porque a foto é a cristalização da imagem. Tem que ser 3x4, gente? Não, mas você não sabe, hoje em dia não precisa tirar aquelas fotos 3x4 que a gente... A hora que você olhava, você falava assim, nossa, não sou eu nessa foto, não é possível. Você pode pegar uma selfie sua lindíssima. Agora já ajudou. E aí, você só manda ela pra mim de rosto, eu mando imprimir as fotos lindas que chegam lá pra mim. E aí, eu imprimo 12 fotos, 3x4, e é a partir delas que eu trabalho, porque a foto é a cristalização da imagem. Por exemplo, qualquer coisa, se você vê a foto de alguém, você não sabe que é ela. Então, condicionado ao papel de foto e tudo mais que tem, então a gente coloca a foto da pessoa em cima do papel com o gráfico, né, que a gente usa, e a energia vem. E aí a gente condiciona o tempo que a pessoa precisa receber aquela energia. Às vezes vão ser alguns dias. Mais dias não quer dizer que a pessoa precisava de mais energia, e sim que às vezes ela precisava de mais tempo para receber uma energia mais sutil. Às vezes são poucos dias e fala, vai ser rápido, mas é que a pessoa conseguia receber muita energia em pouco tempo. Então ficar muito ou pouco ali não quer dizer nada, né? E aí as pessoas vão nesse meio tempo já sentindo a melhora. Que bacana. E é isso, são só as folhas e o pêndulo. E eu trabalho também com uma pedra específica, porque na radiestesia a gente também limpa a entidade do campo das pessoas. Qual pedra? Chama obsidiana. Obsidiana, tanto pode ser a obsidiana negra, quanto pode ser a obsidiana floco de neve. Ela é a pedra... eu não conhecia, eu conheço a negra. A negra eu conheço. Isso, é a floco de neve. Até se soubesse ter trazido meus, eu mando uma foto pra vocês, assim. É bem legal. Ela é toda de bolinha, branquinha, assim. E ela é a pedra mais angelical que existe. Então, o poder dela é tão... O grau dela é tão alto em função dela ser angelical que ela consegue fazer esse transporte das entidades que estão aqui. Os campos levam as entidades para um outro local, né?
Até por sinal, fica a dica aqui, que não se usa essa pedra em nada. Assim, por exemplo, assim, ó, você vai fazer um colar, alguma coisa, procura não usar. Não é uma pedra boa para uso direto no corpo. Mas aí você pode ter ela na sua casa, em algum lugar. Mas o trabalho dela é que ela leve eles para outra dimensão. Bacana. Os diferentes tipos de radiestesia são aqueles que você falou no início. Diferentes tipos? Você fala com relação, por exemplo, à mesa radiônica? Por exemplo, os tipos de radiestesia. Não são aqueles que você comentou que é para pet, para casa... Esses são as pessoas que são quem pode receber a radiestesia, né? Agora, acho que o que eu poderia falar é que eu entendo como o meu sendo a radiestesia clássica. Porque são correntes, então, de pensamento, talvez. Talvez, acho que talvez vem de quem você aprende também. Porque assim, normalmente a gente sempre... É muito mais fácil a gente ver aquelas mesas radiônicas que elas são coloridas. Eles usam um monte de pedra. E eu não tô falando absolutamente nada contra. Não foi só o estudo que eu fiz. Não sei falar exatamente como que é. Imagino que o funcionamento deve ser próximo do que o que a gente faz. Mas o meu não. Eles são gráficos, né? Que a gente vai imprimir esses gráficos que foram estudados e a gente trabalha em cima disso. Tem uma mesa radiônica? Tem. Mas a gente usa pouquíssimo, assim. Ela é porque esses gráficos, eles são a radiônica, né? Que é os instrumentos que a gente usa, é a radiônica, e a radiestesia é o método, né? Usado para fazer isso. Não tem nada eletrônico, é tudo desse jeitinho. É pêndulo e papel. Legal. Qual é a relação entre energia e radiestesia? A radiestesia ela é todinha baseada em energia, né? Porque ela trabalha com a energia sutil. Então, é essa energia advinda do cosmos, que está aqui para todos nós, e ela condiciona essa energia, então, na sua foto, é assim. É a energia que vem, aí a gente coloca a foto da pessoa, né? E embaixo da foto a gente coloca um objetivo. Limpar tal coisa, equilibrar tal chakra, trabalhar com... Normalmente a gente usa equilibrar harmonicamente tal coisa. Por exemplo, a gente equilibra o pH do sangue. Tem várias coisas que a gente consegue fazer. Então aí você coloca o objetivo e embaixo você tem o gráfico. E aí o pêndulo vai me falar quanto tempo a pessoa fica ali. E aí a gente deixa correndo, eu coloco um papelzinho que a gente chama de timer, e esse papel é o tempo que vai ficar. Então, a energia, de uma forma incrível, ela sabe que aquele tempo que tá ali, a gente alinha ao norte, né? O norte geográfico, né? A gente alinha os gráficos, a maioria deles são alinhados, o timer também, e aí fica. Aí depois, por exemplo, passou esse período de tempo, né? Eu trabalho algumas vezes na semana, em casa mesmo, eu tenho uma sala específica para isso. E aí, passa um tempinho, eu vou lá e pergunto, mais do mesmo? Por exemplo, aí às vezes já deu, como pode ser que a pessoa precise mais. E aí, conforme vai fazendo, mais ou menos eu divido isso em umas 3 partes. Primeiro, e o mais legal é que tem um gráfico que ele chama inversor, que ele é incrível porque, por exemplo, ele tira a energia negativa, dissonante, mal qualificado, qualquer coisa que seja nesse sentido, tira essa energia de você e automaticamente ele já transfere para uma coisa boa. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar que aqui, por exemplo, é um foco de energia, tá? Só para ilustrar. Quando eu tiro essa energia, esse local fica sem nada. Então, pode ser que me chegue alguma coisa de novo que não seja boa para o meu campo. Já nesse inversor, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele tira essa energia, ele já condiciona algo bom. Então, por exemplo, eu pergunto lá, né? Vou tirar essa energia nociva vermelha, por exemplo, que é a mais comum, que a gente pode falar sobre ela. Eu tiro essa energia, mas o 6º chakra da Van tá precisando. O nosso do 3º olho, ela tá precisando de mais intuição, mais de conexão com a sabedoria, com a essência divina, né? Então, já tira essa energia lá e já joga para o que ela precisa. Então, você não fica com espaço vazio para que outras coisas cheguem. É que nem uma ponte de safena, no caso do coração, né? Que ele tira de um local e aproveita aquela veia lá para pôr no pé do coração. Aí, né? ó, tá vendo? Ó que analogia, você viu? Já fala dessa energia vermelha? Como que funciona? Energia nociva vermelha. É a energia mais comum que existe. Então, a gente produz, as outras pessoas produzem, os locais produzem. Então, o que é? São energias de baixa frequência, vindas de pensamentos, palavras e ações. Nossa! Se nós vivêssemos num mundo de luz e amor, não teríamos esse problema. E o bom é que essa daí não dá nem pra gente pôr a culpa nos outros, porque na verdade é a gente mesmo que produz a maior parte do tempo. Então, se eu tenho pensamentos repetitivos, se eu falo coisas de baixa frequência, se eu fico me
indo atrás de fofocas, eu sinto raiva, inveja. Todas essas coisas de baixa frequência, elas produzem essa energia. Então, elas são produzidas por mim mesmo, aí eu vou em algum lugar, você também tá com essa energia, você passa pra mim, eu passo pra você. Eu vou num local, pego essa energia, levo pra mim, chego em casa, levo essa energia pra dentro da minha casa, aí minha planta pega meus bichinhos, e fica uma troca incessante dessa energia. E na radiestesia, nesse vídeo que eu mando pras pessoas, é onde eu explico sobre proteções energéticas, porque tem como você comandar a energia para que você não pegue. Claro, a primeira coisa é você começar a olhar para você mesmo, né? Começar a vigiar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. Começa sempre com você. Mas, de qualquer forma, você tem que se prevenir para o que vem do outro. Então, a gente faz eu passo para as pessoas e ensino a fazer com sal grosso. Por 9 dias, e depois a pessoa vai trocando conforme o passar do tempo, porque essa energia, quando ela, por exemplo, eu chego em casa. Quando eu meio que despejo essa energia, né, ela anda pelo piso da casa. E aí, para eu conseguir pegar essa energia de volta e jogar ela fora, eu coloco sal grosso. Aí o sal grosso faz essa limpeza para mim. Ele puxa. Por isso que a gente fala, às vezes a gente vai num lugar e tem um sal grosso em cima da mesa. Ele não funciona tão bem porque ele precisa estar em contato com o chão. Mas ele tem que estar em contato ou posso deixar num recipiente? Isso, você deixa num recipiente incolor. Você pode pôr 2 dedinhos só de sal grosso e coloca água só até tampar o sal mesmo. Então é o sal grosso e água. Isso. E aí você deixa, por exemplo, na porta de entrada de casa ou aqui, né? Você deixa e aí você vai ver que conforme os dias vão passando, ele vai cristalizando. Ele se torna um cristalzinho, assim. Às vezes ele sai do potinho, às vezes ele sobe na parede, às vezes ele anda no chão. Mas não se preocupa que ele tá fazendo trabalho de limpeza para você. Ele tá limpando você, as outras pessoas da casa. Aí existe um comando que a gente fala para colocar e tirar o sal grosso, que eu envio também para as pessoas para fazer. E isso vai te ajudando. E também a gente consegue saber quando a gente tá com essa energia. Porque sabe quando a gente sente aquela sensação que a gente fica bocejando, mas a gente não tá com sono? Você fala, poxa, mas eu dormi, por que eu tô bocejando desse jeito? É o nosso corpo tentando expelir a energia vermelha. Quando a gente fica com muita energia vermelha, a gente começa a bocejar. Você já viu quando a gente vai num lugar, numa palestra ou num shopping, a gente começa a bocejar? Você fala, nossa, mas tá legal a palestra e eu não paro? Porque tem muita gente, um local onde muitas pessoas visitam. Por exemplo, o shopping. O shopping você transita num período curto de tempo com 300, 400 pessoas. E todo mundo trocando as coisas. Não entra ar, porque não ventila. O shopping não tem janela, né? Então não bate sol. Então é um lugar que sempre a gente precisa ir prevenido pra gente voltar bem pra casa. Mas isso em muitos outros lugares também, né? Não, isso é uma observação que eu não tinha me atentado. O shopping não tem janela, então não troca ar com o lado externo e não bate sol. Então, de fato, é um giro fechado de energia. Só com o que está lá dentro. E principalmente com energias, às vezes, de cobiça, de uma série de energias mais pesadas mesmo. E dentro disso, aí é que eu entendo que eu, por ter um pouco mais de ligação com a espiritualidade, tem locais que eu não gosto de ir, ou pelo menos prefiro ir quando tem menos gente. Por exemplo, mercado lotado eu não consigo ir. Não consigo. Minha esposa já até sabe. Quando vamos nós dois, eu entro, eu sinto mal, eu falo, tô lá no carro. Então ela já respeita e entende o porquê disso. Porque de fato eu passo mal. Sim. Parece que caiu minha pressão e eu vou desmaiar a qualquer momento. Aí eu procuro contrafluxo, horário onde as pessoas não estão lotando aquele lugar. Aí eu vou. Então, parece que era uma coisa só psicológica minha, mas é uma coisa energética também, né? Sim, na verdade, o nosso corpo tá a todo tempo dando essas respostas pra gente, a gente que não escuta ele. Porque se eu tô com uma sensação de arrepio, tô com uma sensação de que eu não devo ir lá, eu não vou. Tanto vale pra um lugar cheio, que é o que faz mal pra ele, tanto vale para quando alguém te chama para ir numa festa, ou você chega num ambiente e às vezes você fala assim, nossa, ou quando a gente chega perto de alguém, automaticamente a gente fala, sabe quando a gente fala assim, o meu santo não bateu com o dele?
Não é só as mães que faziam isso. Isso realmente é. Por quê? Porque a gente não tá, né? A gente é vibração e frequência, né? A gente vibra e quando a gente consegue entrar em ressonância com aquilo ali, a gente entra na mesma frequência. Então, a gente precisa perceber essas coisas. Então, assim, quer dizer que aquilo não tá de acordo com o que eu vibro, de acordo com quem eu sou. E, na verdade, a gente tem que fazer isso, a gente tem que respeitar. Procurar outras maneiras, pode usar esses comandos que eu faço do Proteções Energéticas, porque muitas vezes a gente também não consegue não ir. A gente precisa viver, né? Não dá pra gente, vou ficar em casa, não vou mais receber ninguém porque vai acontecer alguma coisa na minha casa. Não. A gente vai viver e as coisas vão acontecendo, só que tem formas de eu fazer com que eu consiga viver melhor em função disso. E outra coisa que você disse aí também, que é muito meu, a gente tem que viver, de fato. Então eu prefiro fazer reuniões na minha casa e receber as pessoas num ambiente controlado por mim, entre aspas, do que eu ir num local com muita gente. Então a minha casa entupida de gente não me faz mal. Agora, se eu vou na casa de amigos, às vezes, que eu vou, mesmo que esteja entupido de gente, eu não me sinto mal também, porque são os afetos, sei lá. Agora, tem locais de festa que eu não consigo ir, porque aí parece que tá o campo aberto, assim, digamos, né? Vou trazer umas 3 considerações aí, se você me permite. Claro. Todas as pessoas que vão, elas deixam uma coisa. Então, assim, é bom que você cuide da casa. Então, por exemplo, no dia seguinte, trocar o sal grosso, se é alguma coisa que você faz. Fazer essas proteções para que as pessoas cheguem, né? Cuidar da sua casa antes e depois. É ótimo, a gente recebe, principalmente que a gente recebe quem a gente gosta. Então, a gente gosta de estar perto daquelas pessoas. Então, é bom que a gente faça esse trabalho para que cuide da gente mesmo, da nossa casa, dos bichinhos, de tudo que envolve ali. Segunda coisa, a gente consegue modular os ambientes. Como eu disse, somos seres grandiosos. A gente é que acaba não percebendo o poder que a gente tem. Nós somos deuses criadores aqui na Terra, né? Então, eu consigo modular o ambiente como todos nós temos a nossa energia. Então, por exemplo, eu posso imaginar uma energia saindo do meu peito, do meu chakra cardíaco, tanto frontal quanto posterior, e eu imagino, eu posso fechar os olhos, fazer de olhos abertos, não importa, e eu imagino essa luz saindo. Então, eu imagino essa luz aumentando no meu corpo, imagino essa luz aumentando fora nos meus campos e corpos, e imagino, até você vai sentir que você faz uma certa força. Porque ela é tão verdadeira nisso que você chega a ficar cansado ao expandir a sua energia. E você pensa, poxa, mas eu tô aqui parado, como eu posso sentir? E esse cansaço demonstra, no início, né, quando a gente às vezes não tem tanta firmeza de fazer isso, que realmente tá funcionando. Então, o que eu posso fazer? Todas as vezes em que eu chego num lugar, eu posso modular esse lugar. Então, ao invés, às vezes, de eu deixar de ir, ou de deixar de receber as pessoas do dia em algum lugar, eu chego e modulo esse lugar com a energia. Então, a minha energia vai modular para que tudo fique de uma maneira mais harmônica. E aí eu posso fazer 2 considerações também? Poxa, até 3, né? Bate-bola. Primeira coisa, fantástico isso que você me falou, porque eu já fazia essa prática. Eu aprendi lá na Conscienciologia a questão da absorção energética, exteriorização energética e estado vibracional. Então, sempre quando eu mudava de casa, agora é casa própria, tal, quando eu comprei a casa, eu fiz muito disso. Então, com frequência, eu faço absorção e exteriorização de energia na minha casa. Então, de fato, eu vejo uma esfera energética tomando conta dos cômodos e tal. Então, como eu faço isso há anos na minha casa, eu sinto que ela está mais impregnada dessa energia do que quando eu vou num outro lugar. Que não é trabalhado. Que não é trabalhado. E a segunda coisa também por exemplo, locais de natureza, por exemplo, chácara em festa, você pode me chamar que eu vou. Não, festa em chácara. Eu pensei em chácara em festa. Mas a chácara tá em festa. Eu fiquei pensando, mas aí depois você corrigiu. Qualquer coisa, mesmo que não tiver muito legal, eu tiro meu sapato, ponho meu pezinho na grama ali e vou pegar a energia da natureza. Então, aí é legal. Então, de fato, essa questão de modulação, da gente saber como se comportar perante a vida, é fantástico, né? Fantástico, e isso que você trouxe é ótimo, porque o que acontece quando eu tô em contato com a natureza, eu consigo colocar o pé, eu tô num lugar aberto onde a energia não tá parada. Exato. Né? Então eu consigo me sentir melhor nesses lugares, é normal. Então todo lugar que eu vou e ele é fechado,
as energias ficam condicionadas ali dentro. Se é um lugar que as pessoas não trabalham, automaticamente, quem tem um pouco mais de sensibilidade começa a perceber. Então, um lugar aberto é muito mais fácil pra gente se sentir melhor. Exato. Eu amo fazer um adendo. Ele gosta de receber as pessoas na casa dele. Eu não gosto. Então não peçam pra ir na minha casa, que eu odeio. Minha casa é meu lugar quietinho. Eu tô pedindo pra ir jantar lá faz tempo. Já aproveitei, deixa. Não peçam pra ir no apartamento. Eu deixo uma betista na porta, que eu sei que ela transmuta, né? Energias. Eu tenho cristal, tenho um monte de coisa. Eu tenho meus apetrechos. Vou começar a colocar sal grosso. Mas de qualquer maneira, a gente não peça, porque eu não gosto. Ele gosta. Pede pra ele. Pra mim, não. Na casa dela, não. Não vai na minha casa. Vocês já viram. Já né? viram. Aí ele pode ir na casa dele. Eu vou só fazer uma consideração: que assim, as pedras elas também saturam. Mas aí tem que dar o banho, colocar pra tomar chuva, essas coisas, né? Existem essas coisas que a gente ouve falar mais, tipo, pôr na chuva, pôr no sol, pôr num copo com sal grosso, mas aí eu te trago que tem 2 pedras que elas juntas limpam qualquer outra pedra em 1 minuto. Que pedra? Vou até anotar. Pedra de lítio, que é boa, chama Power Bank das pedras. Que pedra é essa? São 2. Você vai comprar um quartzo branco. Quartzo branco? Normalmente a gente tem ele como rosa, mas ele tem branco. Eu tenho rosa. Esse quartzo branco, ele tem que ter um lado lapidado e um lado bruto. Normalmente você vai comprar nessas casas de pedra, eles têm. Você pode comprar um pequenininho assim, então de um lado ele é normalzinho e do outro ele é lapidado. E você vai comprar uma selenita, que é uma pedra que ela parece um lápis assim, ela é compridinha, em colorzinha também. Então aí o que você faz? Você coloca a parte lapidada. Você põe, por exemplo, em cima da mesa. Então, a bruta fica pro lado esquerdo, a lapidada fica pro lado direito. E na frente dessa selenita, na frente você coloca a selenita. E na frente você coloca as pedras. Qualquer pedra em 1 minuto limpa. Por exemplo, assim, isso aqui, ó, é uma pedrinha, né? Que normalmente tem joia. Isso aqui também satura. Então, muitas vezes a gente usa aquela joia por muito e muito tempo, uma pulseira, alguma coisa, e ela não tá ajudando a gente em absolutamente mais nada. Eu tô com aquela são dos chakras, tá vendo? Aí fala que cada uma é de um chakra. Então, exatamente. Eu não sei te falar. Eu até tenho escrito lá quais são, mas eu não sei de cabeça. Qual é? Eu tenho. Aí, por exemplo, você pega elas à noite, põe lá na frente, em 1 minuto limpa. E aí você limpa também as da sua casa. Por exemplo, a gente gosta muito de turmalina negra, que turmalina negra, se você carrega ela no bolso, ela também te protege da energia que vem das outras pessoas. Né? Então, você consegue limpar essas peças. Precisa limpar quando, Fernando? Todo dia? Não precisa todo dia, mas de vez em quando. E não é muito mais fácil você pôr lá no minuto do que você pôr no sol ou na chuva e não saber quanto tempo. Então, é muito mais simples. É uma aula de radiestesia de que pedra. Legal, mas a radiestesia tem os módulos para trabalhar com as pedras. Olha. Então a gente sabe quais são as pedras de cada chakra. Não sei decor, mas tudo bem, a gente não pergunta. Mas é que usa então a obsidiana para limpar entidades. E aí a gente sabe de todas essas coisas. Fantástico. Olha só, é um assunto bem legal o negócio de pedra. Eu curto bastante. A radiestesia é uma prática espiritual ou científica? Eu acredito que ela seja mais científica do que espiritual. Por mais que ela retire as entidades, né? Que é uma das coisas que ela faz e a gente poderia entender isso como, né? Espiritual. Mas a maior parte dela não deixa de ser ciência, né? Porque é a energia que tá aqui, né? A energia que tudo rege. E ela trabalha com energia e com coisas físicas, né? Então, não é nada que, por exemplo, assim, eu tenho que usar a minha energia para fazer, para equilibrar as pessoas. Não, eu sou alguém que tenho a prática, a técnica para fazer e entrega para a pessoa exatamente o que ela precisa. Quer dizer, a gente não entra no campo, não entra num processo de querer ajudar, sabe? Aquela coisa de tentar fazer o melhor, mas talvez não seja aquilo melhor para a pessoa. Então, essa energia condiciona e equilibra a pessoa no que ela necessita. Então, eu acredito que ela está muito mais perto de ser uma ciência do que de ser algo espiritual, mas eu acredito que ela seja algo energético. Eu acho que seria a melhor designação para o que é a radiestesia. E quem pode aprender radiestesia? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Na verdade, assim, quando a gente pega um pêndulo pela primeira vez na mão, a gente acha que ele nunca vai funcionar.
né? A gente fala assim, e quando a gente pega ele a primeira vez, realmente a gente não sabe. Por exemplo, ele tem um nozinho aqui. Isso é o nó que cada um faz. Você pode usar meu pêndulo, não tem problema nenhum. Por exemplo, se a pessoa consegue manipular, ela pode usar. Mas esse nó é o que dá a conexão comigo e com ele, tá vendo? Então eu seguro nesse nozinho e aí ele vai fazer. Ele vai mexer e vai dar essas respostas. E é assim, quando a gente começa, a gente fala em voz alta, né? E você, né, vai perguntar, precisa equilibrar tal chakra? E o pêndulo vai responder. E hoje não, eu trabalho em silêncio. Eu vou lá, faço as coisas, penso no que eu tô fazendo. É o 7º chakra, 5º chakra, eu só penso e ele vai, condicionado comigo, ele vai respondendo. E eu vou lá trabalhando dentro da sala, vou de um lado pro outro, fazendo as coisas. A gente precisa chamar alguém pra falar só sobre pêndulo. Né? E me esqueci agora. Qual que foi a pergunta de... qualquer pessoa, sim. Eu fiz uma formação que ela é muito legal, como eu falei, tem as mesas, né? Cada um aprende de uma forma, mas eu optei pela radiestesia clássica. E é um curso que ele é de 3 módulos, ele tanto faz presencial em São Paulo quanto faz online. O professor de lá é sensacional, que hoje até é meu amigo e tudo mais, é muito legal. Então, qualquer pessoa que tiver, porque o que acontece? O que é o legal da radiestesia? Você não precisa necessariamente se tornar alguém que vai trabalhar com a radiestesia. A radiestesia, se você for ver, é o que vai trazer uma contribuição enorme para sua vida. É um conhecimento para a vida, né? Por isso que ele é feito em módulos. Ele é feito primeiro um módulo em que você aprende coisas mais básicas que você usa. Depois você começa a entender um pouco mais sobre as energias, e aí você faz o avançado, que é essa que a gente converte uma energia na outra e tudo mais. Mas você pode fazer coisas básicas. Eu não trouxe, mas, por exemplo, a pirâmide que a gente usa para trazer energia vital para as pessoas. Você tem uma pirâmide em casa, um pêndulo e um gráfico, você cuida de todo mundo da sua casa ali sozinho. Nossa, agora me veio uma lembrança de infância. A pirâmide, ela precisa ser de algum material em específico? Pergunto isso porque eu lembro que o meu avô, olha só, a mística da minha família era minha avó. Mas o meu avô, ele tinha uma pirâmide, que quando alguém não estava bem, ele fazia o uso daquela pirâmide lá. Tá vendo? E a dele, pelo que eu consigo me lembrar, era de latão. Mas existe diferença entre de pedra, de madeira, porque eu já vi de vários materiais. Existe essa diferença em termos de materiais? Não tem. O importante é o formato. A única coisa é que, assim, tem materiais que eles precisam de limpeza. Então, por exemplo, se você faz uma pirâmide de pedra, você vai ter que ficar limpando ela, né? Então, assim, o melhor é o quê? O a de cobre, que é uma de cobre que ela só tem o formato, ela é vazada. E papel. Papel, você pega E agora você falou cobre, eu acredito que a dele, eu falei latão, mas poderia ser de cobre. De cobre, exatamente. Ela tem, na verdade, a gente não coloca, ele devia saber e tudo mais, a técnica, ela é de acordo com a pirâmide principal, pelo menos que eles acreditam que seja, né, a pirâmide de Kelps, né, no Egito, que hoje a gente sabe que não é um lugar de guardar túmulos, né? E sim, era uma máquina quântica maravilhosa, né, desses vórtices de energia. Por isso que você entra lá, ele tem salas pequenininhas e tudo mais, e tem a câmara real, que então então a gente monta essa... Se faz um outro pedacinho de papel com uma certa espessura, que ele fica o tamanho certo da onde vem da terra até onde é a câmara real e o tanto de espaço que tem até o topo da pirâmide. E aí a gente coloca a foto em cima dessa base para poder receber essa energia. Que legal. Tanto é que no topo da pirâmide de Keops tinha uma formação de metal mesmo, né? Ela era inteira revestida, né? Ela foi roubada durante os anos, mas ela era inteira, ela era verde, né? Eles foram, conforme foi, eles foram tirando. Mas hoje a gente já entende que a pirâmide mais importante lá são as pirâmides escalonadas e não as pirâmides... Na verdade, todas elas são. Porque conforme eles vão tirando... Tinham funções diferentes, né? Exato, mas hoje as pirâmides escalonadas é que elas são realmente as pirâmides com maior poder, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Conforme iam trocando os reinados lá, um tentava copiar o outro para fazer as coisas. Então a pirâmide que fica em Saqqara era a principal delas. Aí você vai ver que ela é uma pirâmide mesmo de degraus, assim como é a de Chichén Itzá. E como eu também trago para vocês aqui, que lá no Recanto de Avalon está sendo construída. Já tem uma menorzinha e agora vai ter uma grande que tem as mesmas medidas que a de Saqqara. Que legal. Porque agora é lá que tá o vórtice de energia. Já vi que é o Vale dos Reis ali, aquela região, né? Exatamente.
Marcou, né? A gente vai Marcou. ter que ir pra lá. Marcou. Vão comigo. Mas qual? Do Egito, a de Chichén Itzá? Eu quero ir todas. Eu quero ir todas. Falando em Egito, essa blusa aqui é do Egito. Minha mãe foi ano passado Ela no gosta Egito. de esnobar isso aí. Não, mas você vê Só uma pra coisa ela que falar assim, que é chique, né? eu achei, e você vê que coisa? Ela veio, minha mãe falou assim, tá aí. Eu falei assim, que legal. E eu deixei ela só pra gravar. Tá vendo? Ó, Tá vendo? tá só puxando. pra gravar o Rota do Egito. Sintonia, frequência. E muita gente falou do Egito aqui, hein? Percebeu? E só hoje que você colocou? Não, eu coloco todo Rota. Todo episódio do Rota eu coloco ela. Ah, você usa ela Eu só uso ela para o Rota Espiritual. Ela foi designada para o Rota Espiritual. Tá vendo? Quando eu ganhei, eu não sabia, você viu? Ela tem uma energia. Tem. Essa que não. Fios egípcios. E os Tá vendo? egípcios. Ela é quase um papiro humano. Você não aguenta ser. A radiestesia está relacionada a outras práticas como a radiônica? É que eu falei que a gente entrou agora naquele momento no assunto, que a radiônica são o que a gente usa, que então é os gráficos. Os gráficos são a radiônica. São os aparelhos usados para medição para receber a energia, né? A radiestesia é usada em áreas específicas como a geobiologia? É isso? Geobiologia? Isso. Aí a geobiologia tem a ver com o verde elétrico, que a gente falou, não só com ele, mas tem a ver com a energia das construções, né? Então é isso, é a gente poder designar que um ambiente, por mais que a gente entenda ele como sendo físico, ele também é energia, né? Se a gente conseguisse ter essa visão, a gente se tirasse o concreto e tudo mais, existiria plasmado a mesma forma energeticamente. Porque o que a gente hoje entende? Que a energia, ela só... A massa, né, o que a gente vê no físico, ela só é energia densificada. Então, vamos imaginar que é uma régua. Então, aqui tem o denso, que somos nós, as coisas físicas e tudo mais. E conforme isso vai indo para um outro lugar, aquilo vai se transformando em luz. E luz, energia. Então, na verdade, são percepções da mesma coisa. Então, automaticamente, essa casa, por mais que ela não seja um organismo, não seja viva, ela tem a energia. E como ela tem energia, ela absorve as coisas. Até também tem a história, vou contar pra vocês, mas não é pra espantar ninguém, né? Não, eu adoro. Já bate o verde elétrico agora. Não, depois do verde elétrico eu já fiquei com medo. Até vou tomar. As paredes também, né? As paredes, elas é como se elas tivessem ouvidos, né? Então, aquele ditado que fala sobre isso, ele é verdadeiro. Porque o que acontece? As paredes, então vamos voltar lá. Então, existem microvibrações na Terra todo o tempo, concorda? A gente percebe só quando tem um terremoto, né? Então, mexe tudo e as coisas, mas isso acontece o tempo inteiro, tá tudo em movimento. Então, as coisas lá embaixo, as placas, a terra no subterrâneo, né? Que nem a gente falou que tem as cavernas de ar, aquilo uma hora pode, né, deslocar. Então, existe, a gente não percebe, mas as paredes estão o tempo inteiro microvibrando. E os geólogos sabem muito bem disso, porque os sensores que eles colocam na Terra marcam vibrações Todo o tempo. Exatamente. Então, o que acontece? Quando algo vibra, ele recebe energia daquela vibração, correto? Então, a nossa parede está o tempo inteiro vibrando. Então, se dentro dessa casa é uma casa que eu fico xingando, brigando com as pessoas e tudo mais, a parede vai absorvendo essas coisas. Por isso que a gente fala das limpezas, porque muitas vezes você pega uma casa alugada, alguma coisa, uma casa um pouco mais antiga, e a gente não sabe quem passou por ali, que histórias aconteceram. E às vezes a gente, sabe aquela sensação de falar, nossa, eu mudei para essa casa, parece que tudo começou a dar errado? Ou então a gente muda para um espaço para trabalhar e o trabalho que estava indo tão bem não vai mais. Por quê? Porque tem a energia condicionada de coisas que não são compatíveis hoje comigo. Ah, mas tem como arrumar? Tem. Eu vou ter que fazer uma vibração diferente. Então, agora ela vai começar a receber coisas diferentes do que ela recebia antes. Porque não tem como a gente limpar essas memórias, mas tem como a gente ir condicionando outras coisas. Fora que, hoje em dia não mais, mas se você pega uma casa mais antiga, usava-se areia grossa, lembra? E a areia grossa, ela tem micropartículas de quartzo. Porque tem pedrinhas no meio. E o quartzo também é um condutor de vibração, né? Então, ele ajuda ainda mais para que as paredes recebessem essa energia. Que legal. Nossa, depois a gente vai falar sobre método construtivo e energia. Vamos trazer uns engenheiros, uns arquitetos aqui para juntar comigo, que eu acho que vai dar certo. Viu? Eu queria puxar um gancho em cima disso.
Porque além dessa coisa do estado vibracional, de absorver, de exteriorizar a energia que eu faço, eu fazia sempre intuitivamente isso, né? Todas as casas que eu morei, eu que reformei. Eu mesmo, eu e minha esposa, a gente pintava as paredes, porque eu sempre tive para mim que esse ambiente aqui é um ambiente que, se eu cuidar dele, ele vai cuidar de mim. Então, minha casa é cheia da minha energia. Então, eu pintava não simplesmente para ficar mais bonitinho, mas pelo fato de que eu estava colocando a minha energia naquele ato. Então, eu gosto muito, sabe? Só as coisas que, é claro, que eu não sei fazer, eu vou lá e contrato pedreiro, a pessoa, né, que faz. Mas, assim, pintura, sempre fui eu que fiz. A parte elétrica da casa, eu sempre refaço. E a minha casa é igual, né? Inclusive, agora eu estou precisando já refazer. Então, um primeiro ponto é esse, que eu sempre cuido da minha casa. E num segundo momento, eu sempre procuro estar em harmonia com as energias antepassadas. Então, por exemplo, a Vanessa sabe, a casa onde eu moro hoje já teve outro dono. Sim. Então, eu comprei dessa família. Mas logo quando nas primeiras noites que eu dormi lá, eu vi uma senhorinha lá andando e tal, e eu ia reformar a casa, mexer. E eu estava buscando a intuição dela, daquilo que ela me permitia mexer e daquilo que ela não gostaria que mexesse. Então eu falei assim, eu vou me reequilibrar com ela para não atrair a inimizade dela. Então, intuitivamente, teve algumas plantas que eu removi e outras eu deixei, entre elas uma roseira. Na frente da minha casa tem uma roseira que ela dá flor rosa, flor vermelha, flor amarela, flor branca. E eu cuidei, eu podei, deixei ela ajeitadinha, bonitinha. E numa dessas minhas experiências, ela me apareceu. Anos depois, ela falou assim, obrigado por você ter mantido a minha roseira. Para mim foi assim, fantástico. Então eu fiz amizade, eu ganhei mais uma amiga do lado de lá, né? Tá vendo? Tá vendo que eu passo? Então esse cuidado com a casa, ele é bom, né? Energeticamente falando, né? Fora a tua percepção das coisas. Olha como a gente entender os campos sutis modificam a nossa vida. É a gente conseguir entender essa percepção que a gente tem das coisas, que não é só o nosso campo, não é só o físico. Nós somos vários campos e corpos e as coisas também são assim. Quanto mais eu consigo interagir com isso, eu vou trazer benefícios para mim e para o todo. Então isso é fantástico. Legal. Quais são os limites éticos da prática da radiestesia? Eu acredito que seja não fazer radiestesia em quem não quis. Que é aquela história. Então eu quero fazer radiestesia no meu marido. Você faz? Poderia fazer. Eu posso até às vezes perguntar para o pêndulo e o pêndulo autoriza. Por quê? Porque o campo dele de alguma forma quer receber. Mas a pessoa não vai receber da mesma forma. Porque ela não quer aquilo. Ou porque ela não acredita. Ou porque a pessoa faz escondido dela. Então assim... Vai fazer? Vai resolver? Não, porque você precisa entender o processo do que está acontecendo, né? Você precisa entender o que está sendo limpo, o que está sendo feito, para você aproveitar realmente daquilo. Então não adianta, às vezes a gente quer fazer muito pelo outro, mas a gente não pergunta pro outro se ele quer receber aquilo, né? Que eu falo, a gente sempre fala, né? O terapeuta, ele tem uma coisa assim de salvador, de ajuda, e conforme o tempo vai passando, a gente começa a compreender que a gente não ajuda ninguém. Né? A gente contribui ali com alguma coisa desde que a pessoa queira. Fantástico. A radiestesia pode ser usada para diagnósticos de saúde? Pode. Eu não diria diagnósticos. A gente pode olhar ali se realmente se ela tá com alguma coisa, né? A gente consegue fazer algumas perguntas ali e interpretar. Às vezes a pessoa já chega com alguma coisa e a radiestesia equilibra qualquer tipo de coisa. Então o que eu faço? Depois que passa um ciclo todo, por exemplo, eu pergunto para ele, olha, a gente tá terminando o ciclo, você ainda sente alguma coisa emocional, física, espiritual, mental? Ele fala, Fer, aquela dor no ombro que eu tenho não passa. A gente vai colocar, equilibrar harmonicamente a dor no ombro, porque ele já fez um ciclo todo. Normalmente, durante a radiestesia, o equilíbrio geral que é feito na maioria das pessoas já sana as coisas.
porque já te limpou, equilibrou os chakras, né? Porque só esses vórtices de energia que é o que traz a informação do nosso corpo sutil para o nosso corpo físico, né? Onde passa essa informação, a gente só somatiza as doenças porque a gente não olhou de dentro para fora, né? Então, os chakras, eles fazem essa ligação, né? Com as coisas, eles falam sobre as nossas partes físicas e emocionais, né? Me perdi no raciocínio. A gente estava no... se ela serve como diagnóstico médico. Isso. Então, a gente consegue olhar para todas essas coisas e aí o que acontece? No final, a gente consegue equilibrar qualquer tipo de coisa. Então, a gente equilibra. Existem gráficos específicos quando as pessoas têm, que até a gente usa menos, mas são gráficos específicos quando a pessoa tem uma doença mais séria e tudo mais. A gente não pode, obviamente, prometer nada, só que a gente vai trabalhar com a energia do equilíbrio, porque o que acontece? O que acontece é que tudo que acomete a gente, ele desequilibrou a gente de uma certa forma. Até a gente fala assim, a radiestesia reequilibra. Não existe reequilíbrio. Existe você voltar ao seu padrão original, existe você voltar ao seu equilíbrio natural. Todos nós nascemos para ter o nosso equilíbrio natural, mas a gente permite que coisas externas atrapalhem a gente às vezes não vai olhar para nossa alimentação, a gente não pratica uma atividade física, a gente somatiza muitas emoções dentro da gente e isso reverbera no corpo físico. E automaticamente, se eu não tô bem por dentro, eu não vou estar por fora. Aí o meu trabalho não dá certo, o meu relacionamento não dá certo, porque não existe... Eu sempre falo que assim, ao mesmo tempo que é uma frase ruim, ela é boa. É quando eu falo pra pessoa assim, tudo vem de você. Ela fala, você tá falando que a culpa é minha? Não. Na verdade, não é que eu tô falando que a culpa é sua, eu tô falando que a chave da resolução tá na sua mão. Isso é a melhor coisa. O que para uns pode parecer a coisa mais horrível, porque ela quer justificar e colocar a culpa nas outras pessoas, na verdade é a melhor dádiva, porque só sou eu que vou poder mudar e fazer outras escolhas. Seja através de um ciclo de radiestesia, seja olhando para mim de uma outra maneira. Fantástico. E de fato, a gente muitas vezes quer tirar essa carga de responsabilidade dos nossos ombros por não querer assumir certas responsabilidades. Então, de fato, a construção do nosso eu, do nosso futuro, da nossa vida espiritual, ela está nas nossas mãos. Então, é momento de a gente voltar a assumir a nossa responsabilidade espiritual, né? Exatamente, sobre todas as escolhas. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu tive que fazer tal coisa. A gente sempre brinca que a gente não tem que nada. Porque o que acontece? A gente fica naquela ideia de que muitas coisas eu tenho que fazer, e na verdade eu não tenho que fazer nada, eu faço por uma escolha, muitas vezes até inconsciente, porque eu não tenho essa percepção e esse discernimento, e eu acredito que eu sou obrigada a fazer algumas coisas, mas são todas escolhas. A vida é cheia de infinitas possibilidades, e todas as escolhas, aonde eu estou hoje, os caminhos que eu tomei, que me trouxeram aqui, foram escolhas minhas, inconsciente ou inconsciente, não é culpa do outro, do meu chefe, do meu trabalho, da minha família, não é culpa de nada, isso vem de mim. Ao mesmo tempo que parece ruim porque eu não consigo culpar ninguém, ao mesmo tempo é uma maravilha porque sou eu que vou conseguir fazer com que isso mude. Porque do mesmo jeito que a gente está falando que a gente vê a densidade e a energia, eu vejo uma outra realidade dentro dessa que eu tô vivendo. Então, eu vejo, às vezes, a realidade muito dura e muito densa, porque eu tô vendo ela dessa forma. Eu sempre brinco que são dois óculos. Um óculos cinza, onde tá sempre chovendo, não que chover seja ruim, mas tá sempre um dia difícil, complicado, e eu vejo minha vida por esses óculos. Então, eu vou reclamar, nada pra mim vai dar certo. Se eu tirar esse óculos e puser uma lente colorida muito mais linda, meu dia vai virar de outro jeito. Então, se eu opto por usar aquele outro óculos, eu vejo a vida de uma outra maneira, porque quem cria a realidade somos nós. Eu vou criar todas as oportunidades que tem na minha vida, elas vêm de mim e da forma com que eu olho o mundo também, né? Porque se eu olhar o mundo com amargura, com as coisas que já me aconteceram e sempre me justificar e pôr a culpa em pessoas ou nas vivências que eu tive, eu não melhoro e eu vou continuar vivendo nesse lugar. Quais tipos de energia são limpas num ciclo de radiestesia? Nós falamos então do verde elétrico e da energia nociva vermelha, né? Que eu expliquei para vocês. Mas a gente limpa também entidades, né? Que são esses espíritos. A gente limpa energias intrusas, que tem a ver com o que a gente falou agora. Que energias intrusas é quando eu falo sim querendo falar não e quando eu falo não querendo falar sim. Vamos supor, tô fazendo uma dieta. A gente adora fazer dieta, né? Vamos! Mas, por exemplo, eu sou apaixonada por bolo de cenoura.
Aí eu vou na casa dele porque ele me convida, né? Eu não. Você convida. Ele me convidou, tinha um bolo de cenoura maravilhoso. Eu falei assim, não, querido, obrigada, eu não quero. Mas queria. Não, eu tava louca, queria comer inteirinho sozinha. Não aceitei. Então eu não fiz, eu poderia ter comido um pedacinho e ter passado minha vontade, mas não. Eu fui lá e dei um não pra mim, sendo que eu queria falar sim. E a gente vai fazendo isso, tô dando um exemplo bobo, mas a gente faz isso todo o tempo. Posso te cortar só um minutinho? Isso minha avó chamava de lombriga. Querer comer o bolo inteiro? Querer comer o bolo e disse não, velho. A criança fica com lombriga. Físico, né? Vou ter que fazer outra coisa agora. Você viu né? que ela já deu uma indireta pra convidar pra comer um bolo de cenoura. Pode ser outra coisa, que eu gosto muito de comer, mas... Mas essa energia... até tinha falado do que... Falei daquela hora de abrir a boca da energia nociva vermelha. Vou só terminar e vou voltar aqui pra gente não perder. Tem um chakra que ele fica logo aqui, ó. Do lado esquerdo, um pouco pra baixo aqui nas costas, um pouquinho pra baixo do ombro. Ele chama humeral. Normalmente, se a gente aperta ele, a gente vai sentir dor nele. Só de pôr o dedinho, a gente já faz assim. Ele é o nosso medidor de energia nociva vermelha. Então, às vezes, ele dá até umas pontadas. Mas como faz pra medir? Vamos medir. Não, na verdade, a medição é feita pela sua percepção. Se você aperta e ele tá dolorido, é porque você tá com energia nociva vermelha. E às vezes você tá com tantas que ele dá até umas pontadas, assim. Não, a gente pensa que é uma dor nas costas, alguma coisa, mas é ele avisando, me limpem que eu não tô aguentando de coisas que tem dentro de mim. Voltando na energia intrusa. Todas as energias, elas dão... Elas estão sempre... Nosso corpo tá conversando com a gente. Então, né? Não só no físico, no energético também. Então, por exemplo, sabe aquela sensação que você acorda e parece que você tá de ressaca, mas você não bebeu nada? O estômago tá ruim, você tá meio sonolento. Às vezes tá até... Você fala, nossa, mas eu não comi nada ruim. É excesso de energia intrusa. Eu fiz muito o que eu não queria e meu corpo tá me mostrando. Tem também larvas espirituais, que tem a ver com a gente deixar sempre tudo muito harmônico, muito limpinho. E elas também, por exemplo, elas ajudam, entre aspas, quando a gente tá com algum machucado e aquele ferimento não fecha, muitas vezes é porque a gente também tá com elas. Então, são essas limpezas. E tem energia preta também. Energia preta, eu adoro contar essa historinha. Lembra... Vocês... Vamos entrar em idade aqui, tá? Por favor. Não, por favor, não faça isso. Vamos fazer isso, mas assim... Quando eu era criança, não vou pôr vocês no meio, tá? Quando eu era criança, tinha um desenho de uma hiena. Ele falava assim, ó dia, ó azar. Ele saía e tinha uma nuvem preta. Vocês lembraram? Vocês se entregaram aqui junto comigo. Tinha essa nuvem preta. Lembra que ele andava e tudo acontecia com ele? A energia preta é meio que essa energia. Então eu saio de casa e tropeço, meu sorvete cai no chão. Eu tô com uma energia que tá tudo procrastinado, nada vai pra frente. É a energia preta. E é uma energia, só que ela é uma energia que a gente pega de uma pessoa para outra e dos locais, mas porque ela é uma energia brincalhona. Ela pula, por exemplo, ela tá comigo, aí ela pula em você. Ela escolhe, assim, as pessoas. Então, a gente limpa, mas pode ser que a gente pegue de novo, porque não tem muito o que fazer, né? E ela vem muito do medo. E a gente sempre fala que um lugar para pegar energia é no dentista. Porque normalmente as pessoas... Você gosta de ir no dentista? Eu gosto. Aí, tá vendo? Ela não vai pegar, porque ela não tem medo, né? É que eu acho que os meus amigos, como eles são dentistas, eu sou de boa. Não, essa é a primeira pessoa do planeta que gosta de dentista. Eu gosto de ir no dentista. Se alguém quiser, eu mando os meus dentistas pra vocês. Eles são muito de boa. Ela gosta dos dentistas. Dos dentistas. Aí já é uma outra coisa. Não, eu vou de boa. Não é muito difícil. Não. Você não tá paquerando nenhum dentista? Não tô paquerando nenhum dentista. Eu gosto de todos os meus dentistas, homens e mulheres. São muito tranquilos. Mas, tirando ela... Tirando ela, fui dar um exemplo, mas assim... normalmente as pessoas têm medo de ir no dentista. E aí, aquela vibração de medo fica ali. Fora que também, quando a gente tá com energia preta e a gente tá com alguma coisa na boca, né? Algum machucadinho, alguma coisa, isso intensifica se a gente tiver com energia preta. Então, é bom também que a gente limpe e tire ela da nossa vida. Celular... dá energia, algum tipo de energia? Eu já vi muita gente com símbolos. Eu tenho, ó. Lá, tá vendo? Isso aqui são bloqueadores de
eletromagnéticos. Tá. Porque a gente recebe, mas isso tem... na radiestesia a gente não em si trabalha com esse tipo de coisa, mas, por exemplo, para medir, eu não fico com o celular perto, então eles pedem para que a gente não fique, por exemplo, tem muita coisa de metal, próximo que você falou das casas, né? Então, assim, a gente não ficar com muita coisa de metal, é sempre bom, por exemplo, eu uso lá, a minha bancada ela é de madeira, então não interfere, porque isso também interfere, por exemplo, eu uso a bússola para pôr as coisas virado para o norte, então é bom que você não tenha metais próximos. E o celular é sempre bom, né? Aquela história, não ficar com o celular... hoje em dia, por exemplo, assim, isso já foi um hábito. Hoje eu não falo com a pessoa aqui. Você fala no... Eu falo só, mesmo se eu tiver em ligação, se for possível, eu puder não pôr, a gente não usa mais ele perto, porque ele realmente passa as ondas eletromagnéticas, E eu já nem uso o celular. Pra falar, né? Pra falar. Ele tá anos-luz já na nossa frente. Não, ele não gosta. Ele gosta de receber as pessoas, mas ele não gosta de atender o telefone, Não, tá? não tem telefone. Ele não atende, tá É te isso, avisando. então não vou tentar ligar pra ele nem ir na tua casa. Não, isso, No meu mas caso é mensagem, Então, não, pode. a mensagem ele recebe, pelo Recebe, menos. Então, por exemplo, assim, eu uso esse aqui no celular, que é um de nanotecnologia, que ele barra isso daqui, e eu uso essa pulseira também, ó, que é uma pulseira de cobre. É de cobre, né? Que também ela ajuda para que você não receba essas ondas eletromagnéticas. Eu não sei se a gente entra nesse assunto, mas o que acontece? A gente muitas vezes é induzido pelas ondas. Então, muitas coisas que, no geral, não vamos pôr nada específico, mas às vezes eles querem que a gente entre numa certa frequência, para que baixe a nossa frequência, e isso vem pelas ondas eletromagnéticas. Então, eu preciso, quanto mais eu tiver com a minha fortaleza mental, ou seja, quanto mais eu tiver vibrando alto, né, menos eu me ligo com essas frequências, porque a minha vibração não tá ligando, né, a minha frequência não tá ligando nessas frequências, mas aí eu tenho uns bloqueadores, é sempre de bom tamanho. E quanto mais a gente limpa a nossa alimentação de toxinas, a gente usa suplementação e a gente faz atividade física, quanto mais isso, menos eu me ligo também a essas coisas. Que legal. Nossa, eu tô com tanto insight aqui na cabeça. Então já. manda, eu tenho mais uma só. Primeiro, aproveitar para não fugir muito, quais são as duas maiores indústrias do mundo? A indústria da guerra e a indústria do consumo. Se esses dois players já pesquisam o esoterismo, os conhecimentos antigos, há muito tempo, tanto é que o Hitler tinha um centro de pesquisa sobre tudo que era paranormal, então ele entendia muito de energia, muito de induzir, ele era um mestre nesse sentido de hipnotizar as pessoas para ele. E o governo americano a mesma coisa, o projeto Manhattan, Blue Book, todas essas coisas que soavam antigamente como teoria da conspiração, hoje já estão prontas e claras, que o mundo sabe que houve de fato. Então, se esses grandes players já pesquisavam isso, é porque não é balela. Então, tudo isso que você está falando realmente tem tudo a ver com a capacidade que os grandes, né, a indústria, pode nos influenciar para poder estar suscetível a comprar o produto deles. É isso mesmo. A ideia é exatamente essa, para que a gente viva de acordo com o que eles querem. Uhum. Em todos, no nosso consumo, na nossa vida. E também tem, se a gente for aprofundar um pouco mais nisso também, a ideia é que a gente viva o quanto menos. Uhum. Né? Quanto menos pessoas para o governo ou para as pessoas que tomam conta disso, melhor. Até se você quiser, a gente pode vir falar só sobre isso, vou adorar. Sim, é fantástico, é fantástico. A gente pode pegar um dia para falar exatamente como a gente se desvencilhar desse controle mental, global, energético. Exatamente. Que a gente muitas vezes se submete, né? E por não ter conhecimento, e por eles dizerem, olha, não estuda isso daqui que é coisa do demônio. Claro que não, é tudo teoria, né? E hoje ainda bem que a gente está conseguindo sair, né? Uma parte, uma pequena parcela ainda, mas de pessoas que entendem e saem, né, da Matrix, como a gente fala, para você poder entender o quanto a gente é controlado, o quanto no fim a gente é escravo de tudo isso. A gente é escravo do consumo, da política, da economia e de tudo. E a gente põe a culpa naquilo ali, né? A gente sempre quer culpar, que é o que a gente falou agora há pouco. Então eu não tomo conta da minha vida, porque eu sempre culpo as pessoas, mas eu não olho para minha alimentação, eu não olho para nada, eu não cuido da minha fortaleza mental.
E aí eu sou, automaticamente, realmente eu sou manipulado por eles. Sou suscetível a isso. E aí as pessoas querem eleger o culpado A ou o culpado B. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. É você que tem que aprender a se desconectar disso aí. Exatamente, por isso que você tem que viver uma realidade que é sua, você tem que conseguir entender o que acontece por trás das coisas, que é a hora que você olha de uma maneira diferente, e você provavelmente não vai conseguir mudar isso, você vai conseguir mudar a sua vida e a forma com que você faz as coisas, é isso que vai te tirar, que é as pílulas azul e a vermelhinha ali do filme. A segunda coisa que eu queria voltar nesse chakra do como que é o nome? Aqui atrás? Humeral. É impressionante. Eu tenho uma facilidade de interagir com as energias. Sim. Eu tenho uma facilidade de enxergar o mundo espiritual. E estudo isso há décadas por prazer, porque eu gosto. E a minha esposa, ela não é uma pessoa que veio dessa cultura de estudar o espiritual. Tá. Porém, contudo, no entanto, eu falo que ela é uma médium de passe. Ela tem uma capacidade natural dela de limpar a energia com as mãos, que é um troço absurdo. E eu falo isso por quê? Porque eu sou uma das pessoas mais densas que ela pode ter conhecido. E eu chego em casa, às vezes, esgotadérrimo, e ela pega para fazer massagem no meu ombro e ela vai certinho exatamente nesse chakra aqui. Hora de um lado, hora de outro, outra hora dos dois lados. E naquele momento ela fala, tô sentindo até ânsia de vômito. Sim. Ela começa a abrir a boca, começa a ter sensação de desmaio, ela vai fazendo energia, vai fazendo massagem, ela tira toda essa energia e depois ela tem uma forma de jogar isso para fora. Que depois eu te conto para não expô-la. Mas só rapidinho, dá um pause. Aquelas duas pedras que você falou que tá no teio, o quartzo branco de um lado, lapidado, e a selenita, ajuda a limpar a pessoa também? Não, só limpa as pedras. Tá. Ela é powerbank de pedra. Então tá bom. Então pode continuar. E a tua esposa é powerbank? Meu. Esposa. Eu falo, você é meu powerbank. Então eu chego em casa, eu tenho que me conectar com você. E, de fato, é fantástico porque é algo que ela nunca estudou para isso, nunca, sabe? Ela é professora de educação infantil, ela fez a faculdade, a especialização dela, tudo na educação infantil. E nada dessa parte religiosa, esotérica, que eu trouxe depois para a vida dela. Mas é natural. Ela tem uma capacidade monstruosa com as mãos. Na verdade, todos temos. A gente só, em virtude de todas essas toxinas, dessas manipulações e tudo mais, a gente não aflora, né? Isso, porque o que acontece? Eu não consigo nem escutar, por exemplo, meu corpo tá doente, eu não consigo entrar em contato para saber o que aconteceu dentro de mim para estar somatizando essa doença. Eu vou lá, não tô falando que tá errado, o remédio ele é necessário, o médico é necessário, não é isso, né? Mas você ficar só dependendo disso, você nunca tá olhando pra causa, né? Você nunca se cura verdadeiramente. Né? E o que acontece? Nós temos mais de 4.000 habilidades inaptas. Nós não conseguimos aflorar porque a gente não se enxerga dessa forma. Então ela, independente da profissão ou de qualquer coisa que seja, ela acredita nisso que ela tem. Então ela vai lá com as mãos, todos nós temos esses poderes. Né? Somos seres dimensionais. Para quem acredita, nós não somos daqui. Nós estamos aqui vivendo uma experiência. Eu comecei a acreditar. Trabalhando aqui também não tinha como. Não, sábado pra mim eu vi muita coisa. Eu comecei a acreditar. E como seres, né, dimensionais que somos, nós viemos de outros lugares. E eu acredito que nós viemos aqui na Terra por uma coisa principal. Né? Como essência divina nesse corpo, nós viemos lidar com as nossas emoções. E aí o que acontece? Eu chego aqui e vivo uma vida linear. Eu não olho pra mim, eu não olho pra minha esposa, pros meus filhos, eu só trabalho, só fico atrás de pagar boleto. Eu só fico nessa vida que eu não olho pros lados, eu sigo ali sem saber pra onde eu tô indo, chega um momento eu fico doente e morro. Eu nem sei pra que eu vim, eu vou embora, volto aqui, já não lembro mais e fico nessa roda porque eu não me percebi, eu não vi. Eu tinha tanta coisa para oferecer, tanta coisa para aflorar e eu não percebi minha pineal aqui, né, no meu terceiro olho calcificado, eu perco essa conexão com o todo, eu não me sinto desligado de tudo.
Então, assim, é muito legal quando a gente ouve esse, né? Eu fui lá, estudei, procuro e faço as coisas, mas olha uma pessoa que ela não tem. Foi a história do Natural, teu pai, né? Com a né? pirâmide. Do meu avô. Do vô com a pirâmide. A história da esposa que chega, porque a gente tem esse poder. Porque, assim, a energia sutil vem e trabalha pra gente, sim, mas essa energia também tá dentro de mim. Então, se eu com as minhas mãos consigo fazer limpeza, e é isso mesmo, porque quando ela puxa o que ele tem de ruim, entre aspas, de negativo e pega pra ela, o corpo dela vai ter que tirar. Então, a rota, faz as coisas. Eu também consigo fazer essas coisas, né? Então, você tira do campo do outro e aí você se limpa e manda isso embora. Fantástico. Então, E aí, uma outra coisa dentro da tua fala, que eu não quis ir interrompendo, que nem você falou, que nós temos essa casa, essa parede, e ela, se você visse energeticamente, também existe a casa, existe a parede plasmada. Isso é um negócio muito legal, porque por eu trabalhar muitos anos com desdobramento, com viagem astral, todas as casas que eu morei, ou que eu fui passar férias, ou todos os ambientes, um centro espírita que eu vou, uma casa xamânica e tal, eu tento me desdobrar naquele ambiente para ver como ele é no mundo espiritual. E é interessante que muitas vezes eu acabo vendo aquele ambiente diferente um pouco do original. Explico. Por exemplo, o centro que eu frequento, mas ele estava em um outro endereço. E quando eu fui lá fora do corpo, ele era maior e ele tinha mais portas laterais. E aí eu fui entendendo por quê. Porque no plano espiritual ele precisava daquela configuração para trabalhar. Olha que sensacional. As entidades ali. Outras casas que eu fui, por exemplo, eu morei numa casa que ela tinha uma configuração diferente antes de eu morar ali. E aí a vizinha do lado era sobrinha da dona da casa. Então era um quarteirão que morava a família. E aí eu falei assim, poxa, você sabe que eu sonhei? Porque eu não podia falar que eu saí do corpo, né? Pessoal evangélico. E aí eu sonhei e eu vi um cômodo desse jeito, disso aqui, não sei o quê. Ela falou assim, Gilvan, essa casa é exatamente... Ela era assim uns 10 anos atrás, antes de reformar para esse formato que você está vendo agora. Mas, como a família talvez viveu tantos anos com aquela configuração, ela ainda no plano espiritual estava plasmada daquele jeito. Então, se a gente soubesse o quanto o conhecimento das energias ele é amplo, a gente se assustaria, não é? Sim. E tanto essa reflexão que você trouxe, a gente trabalha, por exemplo, as pessoas falam muito sobre cocriação, né? E pode entrar em outras coisas? Deve? Já, na radiestesia já. Por exemplo, assim, já conversei sobre ela. A cocriação, muitas pessoas pensam, que nem você está falando, eu vou trazer com relação ao que você está fazendo. Por exemplo, assim, eu, quero reformar minha casa. Mas para que essa reforma fisicamente aconteça, ela precisa acontecer num outro plano. Ela precisa acontecer na minha mente. E automaticamente isso vai ser plasmado para que ela seja direcionada para o físico, correto? Então, se eu também imaginar a minha casa com uma piscina, com alguma coisa, quem tem essa visibilidade também pode conseguir ver a casa de uma outra forma. Tanto de como ela era antes, que ela pode estar guardando aquela energia por algum motivo, né? Tirou-se a parede dos lugares, mas ela mantém aquela forma, estrutura ali. Quanto a gente pode estar vendo ela diferente, porque eu já cocriei essa casa de uma outra forma. Até se você me permite, eu sempre gosto de trazer essa percepção da cocriação, porque assim, normalmente eles ensinam pra gente, não vamos entrar em certo ou errado, trazendo dentro do que eu acredito. Normalmente eles trazem a cocriação assim, imagina, vamos, por exemplo, fazer da reforma da casa, né, que a gente já tá nesse aspecto. Então, imagine que você tá reformando essa casa, né? Ou imagina que você tem esse dinheiro para reformar alguma coisa para você chegar naquilo. E eu trago uma percepção que para isso acontecer a gente precisa de duas coisas, para que a gente consiga materializar os nossos desejos, porque é pensamento, desejo e vontade, para que a gente é uma tríade, para que a gente chegue nessa cocriação que é fisicamente o que a gente quer que aconteça, seja encontrar um amor, seja fazer uma reforma de casa, não importa, comprar um carro, exatamente. Eu tenho que ir além. Eu tenho que me imaginar já vivenciando aquilo e não fazendo. Porque o fazendo, ele tem muito mais designação com relação ao presente. Mas para o meu cérebro, porque lembra, o cérebro não tem designação de passado,
e não tem designação de passado. Por isso que a gente sofre com as coisas que aconteceu. Toda vez que volta aquela minha emoção, o meu corpo sente como sendo agora. Por isso que se eu não ressignifico, eu continuo vivenciando as coisas que um dia me machucaram. Tanto pro bem quanto pro mal, né? E o futuro, muitas vezes eu projeto coisas que me deixam ansiosas, por exemplo, as coisas nem aconteceram, mas eu já projetei lá na frente aquilo lá, e aí eu tô sofrendo por uma coisa que eu nem sei. Mas, na verdade, a vida é um eterno agora. Só que para as cocriações funcionarem, eu preciso imaginar, por exemplo, se nem você falou da reforma da casa ou do carro. Eu tenho que imaginar já dentro daquela piscina, um final de semana com todos os meus amigos. Mas você fala, é só imaginar isso que vai acontecer? Não, eu preciso pôr emoção, porque lembra, eu só lembro das coisas que aconteceram ou com medo ou com alegria. Então eu preciso trazer essa sensação para mim. Então ele precisa imaginar que ele tá lá, se divertindo com as pessoas, aquela sensação vindo. Do mesmo jeito que a gente expande o campo e a gente sente, eu preciso sentir essa energia daquilo já aconteceu, aquilo já aconteceu. Ou seja, num outro tempo e espaço, aquilo já é existente. O universo vai arrumar formas. Claro, eu não vou ficar sentado esperando. Se eu tiver que comprar alguma coisa, fazer, eu vou fazer as minhas ações. Mas aquilo vai acontecer, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu já vivenciei isso em um outro local. Fantástico, fantástico. Não, já tô vivenciando. Tá vivenciando, ela já força. tá. Já tô lá vivenciando. Você tem mais aí? Uma só. Radiestesia também trabalha com ansiedade, medos e estresse? Sim. Isso, a rádio, ela traz o equilíbrio, né? Então, a gente tem que entender que tá ansioso, com estresse, ter medo e insegurança não é o nosso padrão original, não é o nosso normal. Né? Então, a ansiedade vem dessas projeções futuras, vem por alguma coisa, né, eu sempre trago, normalmente, a ansiedade com relação... Eu acredito que a ansiedade é muito esse medo do que não aconteceu ainda. Mas ele também pode vir de outras formas, né? A pessoa pode ter uma crise de pânico, alguma coisa que também já advém de outras coisas, mas aí não precisa entrar muito no mérito do que exatamente. Mas a gente sabe que uma pessoa ansiosa, ela sofre muito. Às vezes ela não consegue sair de casa, ela já, né, sofre por aquilo, não aconteceu, mas na cabeça dela... A emoção já veio pra ela, aquilo já é real. Tá vendo? A gente é bom pra criar coisa que é ruim pra gente. Mas pra quando é alguma coisa, a gente não consegue acreditar no bom. Mas no ruim, somos expert em saber como é que faz. Né? O estresse também. Não é normal você estar todo o tempo estressado. A ideia da gente não é que a gente viva e flua conforme as coisas acontecem. O estresse, ele vem muito também do controle. Que é a gente querer controlar as situações das pessoas. A partir do momento que eu entendo que eu fico com o que é meu e as pessoas ficam com o que é delas, ou que o outro somente é, né? Eu consigo entender sem o julgamento também, né? Então, a partir do momento que eu consigo não julgar as coisas e as pessoas, eu fico nas minhas coisas, eu também não preciso me estressar, porque as coisas acontecem. Por mais que nesse momento pode parecer que não é bom pra mim, isso não quer dizer que daqui a um tempo isso não vai ser uma coisa boa, né? Porque a percepção de bom ou de mal, ela é do momento, ou o que é bom para um não é bom para o outro. Então, hoje me acontece, que nem eu falei, né, de um divórcio, que nem no meu caso. O que era tão ruim fez com que eu florescesse num outro aspecto. Então, hoje, para mim, é extremamente bom. Naquele momento não era, mas hoje é. Então, trabalha com medo. Eu sempre gosto de falar que o medo, ele é o contrário do amor. Eu acho que a partir do momento que você tem amor por todas as coisas, você passa a não ter medo. Porque o medo, ele é bom no sentido primitivo das coisas. Eu vou atravessar uma rua, eu tenho que estar esperto. Ou se tem alguém correndo atrás de mim, eu vou ter que correr, né? Então, ele é bom nesse sentido. Mas não crença limitante, né? Exato. Mas ele não me serve para não me deixar paralisada, para eu conseguir modificar as coisas, e medo do que eu não vivenciei, ou medo de que as coisas se repitam, viver dentro de padrões repetitivos, de crenças limitantes. Então, a radiestesia faz com que ela traz esse equilíbrio de volta. Então, ela te volta no padrão que você vai conseguir fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Fer, fiz radiestesia com você e arrumei um emprego. Por quê? Porque você limpou o que tinha. Então, a forma com que ela enxergava e o equilíbrio dela veio, e isso reverberou no externo. Então, trabalha com toda essa parte. É sensacional para esse tipo de coisa. Olha que legal. Maravilhoso. Eu queria te fazer uma última pergunta. Pra gente não estender muito, porque ainda virão outros episódios, né? Já tem umas coisas aqui. Vocês já sabem. Então tá bom. Eu ouvi um termo hoje, e como eu disse, eu já estudo a espiritualidade há muito tempo, nunca tinha ouvido também, depois da energia verde. Hoje foram duas coisas assim novas para mim. Eu ouvi um pajé não, um xamã,
um curandeiro indígena dizendo de chakra estourado. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Mas é como se fosse assim, o cara usou muito mal aquela área da energia, que ele abriu tanto que ele extravasou, digamos assim. É um termo deles lá. Nesse ponto, vem a minha pergunta. A gente desalinha chakra, a gente desequilibra chakra, a gente entope o chakra, a gente desregula a função dele normal. A radiestesia, ela é, de fato, algo que vai equilibrar em todos esses aspectos os nossos chakras. Exato. Quanto a isso que você falou, eu nunca ouvi falar, porque como ele faz parte de um dos nossos campos e corpos, eu não entendo como ele pode se romper, que isso acometeria em muitas outras coisas. Mas dentro do que eu entendo, não tô falando que não, porque pode ser que ele tenha uma explicação aí pra gente. Talvez é o termo, só que ele usou errado, né? Pode ser, porque eu acredito que como ele tá no nosso campo sutil, né, ligado ali ao nosso campo etéreo, eu não acredito que ele se rompa. Né? Porque isso, se ele causaria desencarnação, né? Talvez. Eu não sei te falar, realmente nunca tinha ouvido falar disso. Mas os chakras, pelo que eu entendo, porque lá na radiestesia a gente mede por porcentagem. Então a gente acredita que um chakra aí passando de 20%, 30%, ele tá bem alinhado, porque ele fica positivo, ele fica parado, quando ele tá, tipo, um vórtice realmente de energia dele tá brecado, ou ele fica negativo, ele gira para trás, porque ele é um vórtice de energia, ele é como se fosse um funil, né? Então ele sai daqui e ele se abre. Então ele gira para o nosso braço esquerdo aqui, ele gira, os da frente giram para cá e os de trás. Sentido horário? Sentido horário de quem vê. Tá. Por exemplo, se você tá olhando para mim, é como se eu tivesse um relógio aqui, um aqui e um nas costas. Então vai girar pro braço esquerdo na frente e pro braço direito atrás. Então essa é a forma com que ele gira quando ele tá girando de uma forma harmônica, vamos dizer. Então o que a radiestesia faz? Ela faz o chakra que tá negativo, parado ou girando baixo, voltar à sua frequência normal. Então, por exemplo, assim, eu posso estar com problema cardíaco, eu posso estar com problema com os meus sentimentos, com as minhas, né? Porque ele tanto tem a ver com a parte física, emocional. Então a gente consegue, alinhando isso daí, a gente vai fazer com que esse vórtice energético do corpo volte a funcionar e automaticamente se melhore tanto da parte emocional quanto da física. E na radiestesia a gente trabalha principalmente com os 7 frontais, que são os principais, 5 posteriores, trabalha com joelho, planta dos pés, e tem mais um que é o estrela da terra, que é um chakra que ele fica 20 centímetros para baixo da terra. E ele é a nossa conexão com o presente. Então, quando eu tô meio avoado, as coisas e tudo mais, ele é o chakra que me conecta ao presente. Falando nisso, você que gosta das pedrinhas, tem mais uma pedrinha na rádio agora que eu lembrei, ela chama hematita. Hematita, eu tenho hematita em casa. Essa daqui mesmo até que eu tenho aqui. Até por sinal não pode ficar usando ela muito tempo. Eu vim só aqui a hora que eu chego eu já tiro e limpo, porque a gente não pode ficar com ela muito tempo perto do corpo. Ela é bom ser usada ou da cintura para baixo, mas normalmente essas pedras pretas de joia, normalmente elas são com ela mesmo. Ela é uma pedra que te conecta ao presente. Então, por exemplo, você coloca ela no seu tornozelo, ou assim dentro da meia, se você tiver de tênis, ou você prende com uma fitinha de micropor e você vira um tiro. O dia que você põe aquela lá, como ela te conecta com o presente, você não fica oscilando com as coisas, você vai e age. Ela dá vazão às suas atividades, assim, é incrível. Não é essa daqui que fala do que parece com imã, junta com imã não, né? A hematita? Não, ela não brilha. Ah, então não é o que eu tô pensando. Ela é a mesma dessa aqui, só que ela tá lapidada. Tá. E aí você coloca ela no tornozelo e você vai que vai. Você consegue fazer tudo. Você para de procrastinar, você faz as coisas em casa, você trabalha. É incrível. Fantástico. Aí eu lembrei de mais uma. Pode? Uma bônus? Pode, né? Uma bônus. Pergunta bônus. Para quem não tem muito conhecimento de espiritualidade, talvez não saiba que os chakras, eles estão ligados a glândulas endócrinas. Então, cada um dos chakras principais, ele está ligado a uma glândula. E a glândula endócrina, ela controla hormônios no nosso corpo. E aí vem a pergunta, com a
radiestesia, você também acaba colaborando para um equilíbrio até hormonal, Sim. bioquímico para o corpo da Sim. pessoa? Por sinal, eu também consigo equilibrar os hormônios. Olha aí. Lá a gente tem também um gráfico que é um leque. E aí eu pergunto normalmente para ele quais são os principais hormônios que é possível equilibrar naquela pessoa também. Então, progesterona, né, no caso de mulher, endorfina e tudo mais, tem um monte lá, não vou me lembrar agora, mas eu consigo DHL e tudo mais, a gente pergunta e pode equilibrar também. Isso acontece assim, eu não vou falar para você que eu faço em todos os ciclos, porque normalmente como eu converso com as pessoas, eu já tenho uma base do que aquela pessoa vai estar precisando mais, né, a gente entra em contato e percebe. Então, se a gente vê que ela tá passando por um processo que ela precisa de algumas coisas, aí a gente foca mais nisso. Mas é possível, assim como a gente equilibra o pH do sangue, né? Que um sangue que ele não fica ácido, né? Que ele fica trabalhando melhor, teu corpo, de qualquer forma, vai já trabalhar de uma forma mais harmônica. Provavelmente pelo esplênico, que trabalha com sangue também, né? Ou chakra, enfim. Pode ser. Porque são inúmeros chakras, né? Mas a gente trabalha com esses principais. Fantástico, fantástico. Nossa, Fernanda, só tenho que agradecer, viu? Porque, olha, foi... Confirma pra mim. É essa. Então essa aqui, ó. Hematita. É isso. Essa daí. Essa é hematita. Então. Essa é hematita. Essa aqui que é mais escurinha, que é igual a sua. Eu tô cheia de pedra. Vou ter que limpar ela já. Só temos que agradecer. Foi um prazer. Agradeço. A sua forma de falar é pedagógica. Sim. E a forma como você coloca é muito prazeroso de entendendo e tal. Então, só temos que agradecer mesmo pela sua participação hoje aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vocês foram super queridos, assim, né? Tenho que agradecer ao Michael que me trouxe essa oportunidade de chegar até vocês e falar que eu só tenho a agradecer. Vocês foram super receptivos e me deixaram aí, que eu não fico quieta. Já aproveita e deixa as suas redes sociais, se o pessoal quiser encontrar você. Eu deixo. O meu Instagram é @ferh, de Ellen, né? Xavier com X. Aí lá vocês vão ter um monte de coisa. Lá é mais específico da radiestesia, mas se procurar um pouquinho mais, vocês vão encontrar coisas sobre proteções energéticas. Como eu falei para a Van, eu também atendo como terapeuta integrativa, então eu tenho outras técnicas também. Quem gosta muito dessas frases de comando e tudo mais, né, de comandar as frases para o universo e tudo mais, tem muito conteúdo lá. Fantástico. Maravilhoso. É isso? Sim, senhor. Cerrado? Muito obrigada. E a você que nos aguardou e nos ouviu até agora, muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no canal Rota Espiritual, deixar o seu comentário, dúvidas, sugestões, que aí a gente encaminha para a Fernanda também. Quem sabe no próximo episódio a gente pode até responder algumas delas, tá bom? Não deixe de dar um joinha aí, porque ele fortalece o nosso canal, o YouTube distribui mais ainda. Como também de pegar esse link e mandar no WhatsApp para algum amigo e falar, você precisa ouvir essas informações aqui que foram muito bacanas, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado, um grande abraço e até mais.